Olá galera, bom, esse vídeo aqui a gente vai trabalhar essa parte da teoria de operações entre conjuntos, fazer aqui um vídeo curto só para a gente rever o que já foi visto em sala de aula e na sequência eu vou resolver as questões que a gente está trabalhando, primeiro as que a gente já fez e depois as outras questões. Bom, essa primeira parte de operações com conjuntos, o que a gente viu? Essa parte bem aqui, ó, de união de conjuntos. Aí, o que a gente entende por união de conjuntos? Ó, se nós tivermos dois conjuntos, dados dois conjuntos, A e B, a união do conjunto A com o conjunto B é um conjunto, que eu sempre digo, nunca esqueça que a união entre dois conjuntos é um conjunto. E esse conjunto, ele é formado pelos elementos de A e pelos elementos de B ao mesmo tempo. Aí eu coloquei como exemplo bem aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. Então, o que vem ser a união do conjunto A e o conjunto B? A gente escreve assim, ó, união do conjunto A e conjunto B. A união do conjunto A e o conjunto B, que está escrito lá em cima, diz que é um conjunto formado pelos elementos do conjunto A e do conjunto B. Então, como é que seria a união de A com B? Escrever aqui de novo. A união B é o conjunto formado com todos os elementos de A e os elementos de B. Simples assim, ó. 1, 2, 3, 4. Coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São os elementos de A. E o de B, 3 e 4 já estão aqui, ó. Então a gente não vai colocar mais. Então a gente vai colocar agora os que estão faltando, ó. 5, 6 e 7, ó. 5, 6 e 7. Tá aqui, ó. Isso aqui é a união do conjunto A com o conjunto B. Então, o que é a união de dois conjuntos? É um conjunto formado pelos elementos desses dois conjuntos. Isso serve tanto para dois ou mais conjuntos. Beleza? Aí, quando se fala de interseção de conjuntos, aí a teoria é essa bem aqui, ó. Se nós tivermos dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, a interseção entre esses dois conjuntos vai ser o quê? Vai ser um novo conjunto, onde esse conjunto vai ser formado pelos elementos comuns de A e de B. Então, significa elementos comuns. São elementos que vão aparecer tanto em A e em B. Exemplo está aqui, ó. O conjunto A e o conjunto B. Isso serve para dois ou mais conjuntos. Então, o que vem ser a interseção entre esses dois conjuntos? A interseção entre os conjuntos A e B, a gente escreve assim, ó, a interseção do conjunto A e o conjunto B. Então, como é que a gente lê? Interseção do conjunto A e o conjunto B. Ou pode ler também A interseção B. Vai ser o quê? Vai ser o conjunto formado pelos elementos que repetem tanto no conjunto A quanto os elementos que repetem no conjunto B. Quais são os elementos que repetem no conjunto A e no conjunto B? São os elementos aqui, ó, 3 e 4. Ó. Então, a interseção do conjunto A e o conjunto B vai ser o conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Que são os elementos que repetem no conjunto A e o conjunto B. A próxima parte é chamada de diferença entre conjuntos. E o que vai ser a diferença entre conjuntos? A gente tem assim, ó, tendo dois conjuntos A e B, a diferença entre esses dois conjuntos, ó, a diferença do conjunto A para o conjunto B vai ser todos os elementos de A menos os elementos que se repetem em B. Tipo assim, ó, se tivermos, ó, o conjunto A menos o conjunto B, vai ser todos os elementos do conjunto A, tirando os elementos que se repetem no conjunto B. Então, a diferença A menos B vai ser o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Por quê? Porque, olha só, o que é a diferença de novo de A para B? São os elementos de A, tá aqui o conjunto A, tirando os elementos que vão se repetir em B. Então, o conjunto A, como são os elementos que se repetem em B? Os que se repetem aqui em B, ó, é 3 e 4. Então, os elementos que vai sobrar de A é somente 1 e 2. Então, são os elementos que nós teremos aqui, ó, 1 e 2. Agora, se fosse o contrário, se fosse assim, ó, o conjunto B menos o conjunto A, essa diferença seria qual conjunto?
são todos os elementos do conjunto B, tirando os elementos que se repetem no A. Então, a gente vai para o conjunto B. Está aqui, ó, o conjunto B. Esse é o conjunto B. Quais são os elementos do conjunto B que se repetem no A? São os elementos 3 e 4. Aí, os que sobraram, esses que vão ser os elementos da diferença. Então, é 5, 6 e 7. Bom, essa aqui é a diferença de B para A, de B menos A. Beleza. Bora agora pegar essas informaçõezinhas e colocar elas no diagrama de Venn. A gente está trabalhando sempre com os mesmos conjuntos, né? O conjunto A e o conjunto B. Deixa eu pegar aqui esses dois conjuntos. Eles estão listados, né? De forma tabular. Então, colocar bem aqui, ó. Bom, essa informação aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, eu vou representar esses mesmos conjuntos através do diagrama de Venn. Vou representar bem aqui, ó, como é que nós temos, ó, o conjunto A e o conjunto B. Essa parte bem aqui no meio, ela é a parte do conjunto A que se repete ao mesmo tempo no conjunto B. Essa parte bem aqui no meio, ó. Aí, como a gente viu lá em cima, que é o conjunto formado pelos elementos que vai fazer tanto parte de A quanto parte de B, é a interseção. Então, essa partezinha aqui do meio, ela é chamada de interseção. Então, sempre que a gente começa a preencher o diagrama de Venn, a gente sempre vai começar pela interseção. Então, quais são os elementos que vão estar tanto presentes no conjunto A quanto no conjunto B? São os elementos 3 e 4. Então, bem aqui no meio, ó, vai ter o elemento 3 e o elemento 4. Quando a gente vai falar do conjunto A, nós temos quais elementos? Nós temos 1, 2, 3 e 4. Só que o elemento 3 e o elemento 4 já vai estar aqui no diagrama de Venn. Então, falta preencher quais elementos? Falta preencher o 1, falta preencher o 2. E vai vir nessa parte aqui, ó, ainda não tem nada. Ou seja, são os elementos que fazem parte somente do conjunto A. Tá aqui, ó, 1 e 2. Agora o conjunto B. O conjunto B é formado pelos elementos, ó, 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui, ó, o conjunto B, nós iremos colocar esses elementos, ó, 3, 4, 5, 6 e 7. Só que lembrando que os elementos 3 e os elementos 4, eles já estão aqui presentes, ó, na interseção. Então, se o elemento 3 e o elemento 4 já faz parte lá, então falta colocar só os elementos 5, 6 e 7, que vai ser na parte que está somente o conjunto B. Ou seja, bem aqui, ó, os elementos 5, 6 e 7. Beleza. Bom, quando a gente fala na matemática a palavra número, a gente, na maioria das vezes, se refere à questão de quantidade. Quantidade. Então, quando a gente quer saber o valor do número de determinados elementos, a gente quer saber a quantidade daqueles elementos. Então, olha só. Pegando aqui de novo aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. Ó. Esse aqui é o conjunto A. Esse bem aqui é o conjunto B. O conjunto A, ele possui quantos elementos? O conjunto A possui quantos elementos? Possui 1, 2, 3, 4. Então, o número de elementos do conjunto A é igual a 4, que são 4 elementos. Então, a gente escreve assim, ó, o número de elementos do conjunto A, que é igual a 4. Significa o que isso? Significa dizer que o conjunto A possui 4 elementos. Quando a gente quer escrever também do conjunto B, a gente escreve assim, ó, o número de elementos do conjunto B é igual a 7, que são quantos elementos? Não, 7 não, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o conjunto B possui 5 elementos. Então, o número de elementos do conjunto B é igual a 5. Quando a gente escreve assim, ó, a união do conjunto A com o conjunto B, a gente vai ter o seguinte conjunto. O conjunto 1, de elementos 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Então, quando a gente quer saber quantos elementos vai possuir o conjunto A união B, a gente escreve assim, ó, o número de elementos de A união B. Ou seja, é igual a quanto? 7, porque a união de A com B possui 7 elementos. Se quiser escrever assim, ó, a interseção do conjunto A com o conjunto B, nós teremos quais elementos? É o 3 e o 4. 3 e o 4. Então, a gente escreve assim, ó, o número de elementos de A interseção B é igual a 2. Por que 2? Porque possui somente 2 elementos. Então, sempre quando a gente quer saber o número, a gente quer saber de fato é a quantidade. Então, número quer dizer quantidade. Então, quando a gente quer saber o número de elementos do conjunto A, queremos saber a quantidade de elementos do conjunto A. Quando a gente quer saber o número de elementos do conjunto B, a gente quer saber o número de elementos do conjunto B. E assim sucessivamente. Essa informaçãozinha aqui que eu acabei de fazer sobre o número de elementos, esse paralelo, o número de elementos, que é a quantidade, e os conjuntos, bem aqui, ó, a representação dos conjuntos, a gente pode fazer isso pelo diagrama de Venn. Ficaria assim, ó, pelo diagrama de Venn. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. Aqui no meio é a interseção, são os elementos que vão estar tanto presentes no A quanto no B. E são os elementos 3 e 4. Nessa parte aqui, ó, vão ser somente os elementos que estarão presentes somente no A, que são os elementos 1 e o elemento 2. Nessa outra parte aqui, são somente os elementos que estão presentes somente no B, que são os elementos 5, 6 e 7. Então, ó, essa representação aqui do diagrama de Venn, eu estou trabalhando somente com os elementos de A e de B. Da mesma forma que a gente representa os elementos no diagrama de Venn, a gente pode também representar a quantidade desses elementos, ou seja, o número de elementos. E se representa assim, ó, número de elementos do conjunto A e aqui o número de elementos do conjunto B. Aqui na interseção temos quantos elementos? 2 elementos. Então, aqui a gente coloca 2. Esse 2 quer dizer a quantidade de elementos que tem na interseção, que no caso são 2. Aqui, ó, nessa parte somente do A, tem quantos elementos também? 2. Aqui. Então, aqui a gente coloca somente o número 2. Nessa parte aqui, ó, somente no B, nós temos quantos elementos? 3. Então, aqui a gente coloca 3. Essa parte aqui, ó, significa o quê? Significa a quantidade de elementos que vai ter em A e em B. Na interseção são 2, somente em A é 2 e somente em B são 3. 3 elementos. E na união é só eu somar, ó, 2 com 2, 4, com 3, 7. Então são 7 elementos. Agora se eu fizesse assim, ó, A menos B, a gente viu agora, são todos os elementos de A menos os que se repetem em B. No diagrama de Venn, isso aqui significa o quê? Significa só essa parte aqui, ó. Por quê, ó? De novo, o que significa A menos o B? O A menos o B são os elementos de A tirando o que se repete no B. Então, a gente vai tirar aqui, ó, o que repete no B e vai sobrar só isso aqui no A, ó. Então, o A menos o B são apenas os elementos 1 e 2. Só essa parte aqui. Quando a gente faz o B menos o A, vai ser o B tirando o conjunto A. Então, sobrou quem? 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Da mesma forma, se quiser saber o número de elementos de A menos B e o número de elementos de B menos A, a gente coloca a quantidade, ó. De A menos B é 2, de B menos A é 3. Beleza. Aí o próximo vídeo eu vou fazer
algumas resoluções de questões. Fazer pelo menos 2 questões por vídeo. Na hora. Valeu!